isolamento em massa. A importância de reduzir a circulação de pessoas vem sendo destacada pelo próprio Ministério da Saúde. Claramente, em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, aonde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. O Ministério da Saúde chegou a pedir, inclusive, que a população ficasse em casa por conta própria, antes mesmo das restrições impostas por estados e pelas prefeituras. As pessoas não vão poder ficar esperando pelo poder público para que o poder público individualmente possa fazer ações que impeçam a evolução, o crescimento desta doença. As pessoas precisarão fazer a sua parte. Cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. Todos sabem que quanto mais tempo ficar em casa, vai diminuir a velocidade da transmissão da doença. No pronunciamento, o presidente Bolsonaro sugeriu que as escolas deveriam voltar a funcionar agora e que a Covid-19 é problema quase exclusivo das pessoas idosas. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Mas as autoridades de saúde já disseram que não há padrão nesse sentido e que aqui há muitos jovens com diagnóstico de contaminação pelo novo coronavírus. O ministro da Saúde e auxiliares reforçam sempre que podem que mesmo jovens assintomáticos representam risco aos mais velhos, justificando assim a necessidade do isolamento social. A média de idade é 42 anos, a gente está com 50% abaixo de 40 anos, o que justifica parte da fala do ministro, que a gente tem um perfil de pacientes ainda muito jovens que estão sendo diagnosticados com essa nova doença. O caminho que nós temos é um caminho longo, volto a repetir, nós teremos aí em torno de 20 semanas a partir do surto epidêmico, que serão extremamente duras para as famílias, para as pessoas. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que evitar ligar o telefone para perguntar como é que tá, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Como fazer isso, como dimensionar isso, dentro de todas as questões que envolvem determinações de bloqueios, quarentenas, limitação de ir e vir. O isolamento social é defendido pela Organização Mundial da Saúde e por líderes de todo o mundo. Ontem, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, determinou que 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fiquem em casa por 3 semanas. A mesma medida foi tomada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Nesta noite, eu devo dar ao povo britânico uma instrução simples. Vocês devem ficar em casa. A pandemia está se acelerando. Pedir às pessoas que fiquem em casa e outras medidas físicas de distanciamento são uma maneira importante de retardar a propagação do vírus. Atualmente, não existe tratamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É ótimo ver o nível de energia agora sendo direcionado para pesquisa e desenvolvimento contra o vírus. Mas o uso de medicamentos não testados, sem as evidências certas, pode gerar falsas esperanças e até causar mais mal do que bem.
more harm than good. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro voltou a chamar de gripezinha a doença que já matou 48 brasileiros e quase 19 mil pessoas no mundo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Em uma carta aos líderes do G20 ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu mais recursos para evitar que a pandemia do novo coronavírus atinja o que ele chamou de proporções apocalípticas. Também ontem, horas antes do pronunciamento de Bolsonaro, os técnicos do Ministério da Saúde alertavam para a gravidade da doença, exatamente como eles têm feito todo dia. Ouça o que disse ontem o secretário de Vigilância e Saúde. Poxa, Hercúleo, estamos enfrentando uma pandemia, possivelmente a maior pandemia deste século. O presidente disse ainda que se fosse contaminado, não precisaria se preocupar por causa do histórico de atleta. Mas muitos esportistas relataram sintomas fortes depois que contraíram o vírus. O nadador sul-africano Cameron Vanderburg, campeão olímpico nos 100 metros peito em 2012, disse que o novo coronavírus é, de longe, o pior vírus que ele já enfrentou. Apesar da boa capacidade pulmonar, ele relatou muita dificuldade para respirar e para executar tarefas como uma simples caminhada. Atletas brasileiros, como o tenista Thiago Wilde e o Mike, jogador de basquete no Paulistano, também testaram positivo para o novo coronavírus, mas estão bem. Bolsonaro também fez críticas à imprensa. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Também nesse ponto, autoridades do governo não têm se posicionado como presidente. No fim de semana, o secretário executivo do Ministério da Saúde destacou que a imprensa está toda voltada para o assunto, com informações disponibilizadas minuto a minuto. Vamos cumprir com aquelas recomendações que estão sendo dadas pelas secretarias, pelos hospitais, pelos municípios, pelos órgãos de imprensa. Toda a comunicação do país está direcionada para esse tema. 100% da programação da televisão, do rádio, está direcionada para esse tema. Todas as informações estão sendo disponibilizadas minuto a minuto. A nossa responsabilidade é muito grande. As críticas ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, claro, vieram rápido e de vários setores da sociedade. Reação forte aí em Brasília também, né, Juliana Morrone? Bom dia. Ana, bom dia a todos. Ana, uma das primeiras reações foi do presidente do Senado, que cobrou responsabilidade do presidente. A falta de responsabilidade com a população, com os brasileiros, foi a principal crítica de parlamentares, entidades de profissionais da área de saúde, juristas que vêm acompanhando as informações que chegam do próprio governo, de técnicos do Ministério da Saúde. Minutos depois do pronunciamento do presidente Bolsonaro, começaram as reações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi infectado pelo novo coronavírus, divulgou uma nota em que diz que, neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da população. Ele afirmou que considera grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção ao Covid-19. Disse ainda que a posição está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Alcolumbre insistiu que não é o momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. Segundo o presidente do Senado, é momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação, antes que seja tarde demais. Ainda segundo o presidente do Senado, a nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. Alcolumbre termina afirmando que o Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. Numa rede social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu: "Desde o início desta crise, venho pedindo sensatez, equilíbrio e união.
O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. E que o momento exige que o governo federal reconheça o esforço de todos, governadores, prefeitos e profissionais de saúde, e adote medidas objetivas de apoio emergencial para conter o vírus e aos empresários e empregados prejudicados pelo isolamento social. Maia afirma que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco. E finalizou: o Congresso está atento e votará medidas importantes para conter a pandemia e ajudar os empresários e trabalhadores. Precisamos de paz para vencer este desafio. Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se disse perplexa. O líder da minoria no Senado, Randolfo Rodrigues, afirmou que Bolsonaro superou todos os limites da irresponsabilidade. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, disse que o pronunciamento de Bolsonaro foi excelente e que ele expressa uma visão de estadista e com coragem vai na contramão da histeria coletiva. O senador Major Olímpio, eleito pelo PSL, também fez críticas. Ser aliado não é ser alienado. Essa manifestação hoje do presidente Bolsonaro em rede nacional sobre o coronavírus e os impactos para o Brasil foram um verdadeiro desastre. Na contramão do que o mundo está fazendo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou numa rede social que o presidente repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende, cale. O pronunciamento do presidente também repercutiu no judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, falou em rede social que a pandemia do Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. Gilmar finalizou: as agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que entre a ignorância e a ciência, não hesite. Não quebre a quarentena por conta deste que será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal adotaram medidas para restringir a circulação de pessoas nas ruas. E depois do pronunciamento do presidente, governadores disseram que vão manter o apelo para que as pessoas permaneçam em casa. Nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas, preservando vidas. Eu peço a você, por favor, fique em casa. Nós temos uma situação em que a ciência conhece sobre o coronavírus. E ao conhecer, eu quero seguir a ciência. Eu quero cumprir todo o regramento. Eu sei que as pessoas, nesse momento, vão ter prejuízos. Prejuízos de bens materiais, prejuízos nos negócios, prejuízo na renda. Mas há algo em primeiro lugar agora, a vida. É a vida humana, senhor presidente. Nós estamos tratando da vida humana. E no Piauí, a vida humana tem valor. E nós vamos cuidar da vida humana. Cuidar, fazendo inclusive isolamento social onde for necessário. O governador do Espírito Santo disse que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção. Flávio Dino, governador do Maranhão, afirmou numa rede social que o pronunciamento de hoje mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a presidência da República. Os danos são imprevisíveis e gravíssimos. E que, em respeito às vidas dos maranhenses, bem como em sintonia com cientistas e profissionais da saúde, manterá no Maranhão todas as providências preventivas e de cuidado em face do coronavírus. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que buscou as orientações dos técnicos, dos médicos, das autoridades e também dos países que já passaram pelo pior da crise. E que todo o nosso objetivo é avaliar o sistema de saúde para que as pessoas que eventualmente fiquem doentes possam ser tratadas. Por isso, suspendemos temporariamente as aulas,
festas, o comércio e os bares. Com menos gente circulando, o vírus circula menos e a gente não tem uma multidão batendo nas portas dos hospitais ao mesmo tempo. Como o presidente também atacou a imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa reagiu. Afirmou em nota que o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro minimiza os riscos da pandemia do Covid-19 e vai na contramão de todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, tanto do Brasil como do mundo. Tenta também responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta de todos. No momento em que milhares de vidas são ceifadas em outros países e que o coronavírus chega a nosso país de forma ameaçadora, fazendo as suas primeiras vítimas fatais, Bolsonaro refere-se à pandemia como uma gripezinha ou um resfriadinho, e ainda mais grave, recomenda que as medidas preventivas não sejam adotadas pelos brasileiros. Dessa forma, contribui para que o país não se prepare para enfrentar a grave situação que estamos vivendo. E no meio disso tudo, o ministro da Saúde não se posicionou oficialmente sobre a fala do presidente Bolsonaro. Ana. Juliana, tenho mais reações aqui, viu, a esse pronunciamento de ontem. Os secretários estaduais de saúde repudiaram em nota o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Veja alguns trechos. Assistimos estarrecidos ao pronunciamento em cadeia nacional do presidente da República, Jair Bolsonaro. Não podemos permitir o dissenso e a dubiedade da condução do enfrentamento ao Covid-19. Assim, é preciso que seja reparado o que nos parece ser um grave erro do presidente da República. A nota diz ainda, ao invés de desfazer todo o esforço e sacrifício que temos feito junto com o povo brasileiro, negando todas as recomendações tecnicamente embasadas e defendidas inclusive pelo seu Ministério da Saúde, deveríamos ver o presidente da República liderando a luta, contribuindo para este esforço e conduzindo a nação para onde se espera de seu principal governante, um lugar seguro para se viver, com saúde e bem-estar. Infelizmente, o que vimos em seu pronunciamento foi uma tentativa de desmobilizar a sociedade brasileira, as autoridades sanitárias de todo o país. Sua fala dificulta o trabalho de todos, inclusive de seu ministro e técnicos. Os secretários manifestam apoio à atuação do Ministério da Saúde e sua equipe, que tem trabalhado técnica e cientificamente em todos os momentos. E afirmam, seremos solidários e trabalharemos sem descanso para permitir uma rápida recuperação da nossa economia. Mas é preciso que se entenda, vidas perdidas não serão recuperadas jamais. O meio médico recebeu o pronunciamento do presidente com incredulidade. A Sociedade Brasileira de Infectologia reagiu com preocupação ao pronunciamento do presidente Bolsonaro e divulgou nota alertando para a gravidade da Covid-19. A Sociedade Brasileira de Infectologia disse que recebeu com preocupação o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Alertou que tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a Covid-19 é semelhante ao resfriado comum, esta sim uma doença com baixa letalidade. E reforçou que a pandemia é grave, pois até hoje já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos, sendo 46 no Brasil. A Sociedade Brasileira de Infectologia concorda com o presidente quando elogia o trabalho do ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe, cujas ações têm sido de grande gestor na mais grave epidemia que o Brasil já enfrentou em sua história recente. E por isso mesmo chama a atenção que o distanciamento social é fundamental para conter a disseminação do novo coronavírus, quando ele atinge a fase de transmissão comunitária. E destaca a importância dessa medida, diz que por isso ela está sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Unidos da América. A nota termina com um alerta para a população. Ficar em casa é a resposta mais adequada para a maioria das cidades brasileiras neste momento, principalmente as mais populosas. E depois dessa nota, o número de mortos no Brasil ainda subiu para 48. Infectologistas, especialistas em saúde pública e o Conselho Nacional de Saúde repudiaram a fala do presidente. É inadmissível uma fala irresponsável, como em outras vezes, mas ainda mais criminosa em rede de televisão. Nesta terça-feira à noite, o presidente da República ir no sentido contrário da conscientização da sociedade brasileira, que é para as pessoas ficarem em casa, fazerem a sua parte e preservarmos as vidas. É preciso mobilização da sociedade brasileira e providências do judiciário e do legislativo para que isso não volte a acontecer. Ele vai contra tudo que tem sido falado
pela ciência e pelos especialistas em termos de saúde. Ele chegou a ser desrespeitoso com a própria população. A população ela está assustada com o que está acontecendo, ela está muitas vezes chegando ao pânico por essa situação que está acontecendo, e ela sempre espera do seu governante uma palavra de conforto, uma palavra de alívio e um direcionamento positivo em termos da situação. Para nós médicos, para nós pesquisadores, cientistas, isso contraria tudo aquilo que nós discutimos, inclusive no âmbito do Ministério da Saúde, sob a coordenação do nosso ministro da Saúde, que ouviu toda a comunidade acadêmica e que, na verdade, o Brasil estava muito alinhado, vem estando, na verdade, muito alinhado com a experiência dos países que nos antecederam nessa epidemia e com as grandes autoridades sanitárias do mundo. 7 entidades de saúde coletiva e bioética divulgaram nota conjunta reagindo ao pronunciamento do presidente. As entidades de saúde coletiva e da bioética consideraram intolerável e irresponsável o que chamaram de discurso da morte feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Afirmaram que a manifestação do presidente foi incoerente e criminosa e que Bolsonaro nega o conjunto de evidências científicas que vem pautando o combate à pandemia da Covid-19 em todo o mundo, desvalorizando o trabalho sério e dedicado de toda uma rede nacional e mundial de cientistas e desenvolvedores de tecnologias em saúde. A nota afirma que, com esse ato, Bolsonaro desrespeita o excelente trabalho da imprensa e de numerosas redes de difusão de conhecimento essenciais para o esclarecimento geral sobre a Covid-19 e desmobiliza a população a dar seguimento às medidas fundamentais de contenção para evitar mortes. As entidades de saúde coletiva e da bioética disseram ainda que o presidente comete o crime de infração de medida sanitária preventiva, a ser enquadrado no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, ao desrespeitar determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também divulgou nota ressaltando a importância das medidas de isolamento. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia afirmou que endossa a manutenção de todas as medidas tomadas até o momento. Afirmou que qualquer medida que abrange o isolamento da população será extremamente prejudicial para o combate ao coronavírus, levando ao maior número de infectados e de mortes. A sociedade lembrou que a maioria dos países adotam a mesma medida de contenção com sucesso. A pandemia da Covid-19 uniu governantes, autoridades de saúde do mundo inteiro no objetivo principal, que é reduzir a velocidade da transmissão e evitar assim que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados. Praticamente todos os países que registraram casos da doença adotaram medidas de isolamento social. Essas mesmas aí que o presidente Bolsonaro criticou ontem. Olha, nesse exato momento, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas cumprem regras de isolamento. Isso dá 1/3 da população mundial. 1 bilhão e 300 milhões só na Índia, que foi o último país a entrar em isolamento total. Medida que já tinha sido adotada em boa parte da China e também na Itália, Espanha, França e em Portugal. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump resistiu inicialmente, mas vários governadores tomaram a frente e adotaram medidas restritivas. 2 dos estados mais populosos, Califórnia e Nova York, por exemplo, estão em quarentena. Aqui perto, nossa vizinha, a Argentina, também entrou em confinamento de forma preventiva quando ainda tinha pouquíssimos casos. Em muitos desses países, quem sai na rua pode ser multado e até preso. Mais de 100 países fecharam todas as escolas e praticamente todo o calendário esportivo mundial parou, né? Até as Olimpíadas de Tóquio agora foram adiadas para 2021. Vale lembrar que os atletas são jovens, de boa saúde, e mesmo assim as competições foram interrompidas. Uma decisão que preserva não só os atletas, mas todo mundo que tem contato com eles. Essas medidas foram determinadas por líderes mundiais que vêm seguindo as orientações das autoridades de saúde. Sejam de esquerda ou de direita, esses governantes respeitam o que dizem os infectologistas, os médicos, os cientistas. Esses líderes também tratam a imprensa como aliada na missão de informar a população sobre as medidas necessárias. Vamos ouvir o que eles vêm dizendo nos últimos dias. Eu estive em alguns desses parques. Você fica achando que nada de errado está acontecendo em partes de Nova York. Você fica achando que é só mais um sábado bonito, ensolarado. Isso é simplesmente um erro. É um erro. É uma falta de sensibilidade. É arrogante. É autodestrutivo. E é desrespeitoso com outras pessoas.
Isso tem que acabar e tem que acabar agora. Isto é sério. Vamos levar a sério. Estou absolutamente certa de que sairemos desta crise. Mas quão alto será o sacrifício? Quantos entes queridos vamos perder? Em grande medida, temos as respostas em nossas próprias mãos. Todos nós podemos agora agir de forma decisiva e juntos. Podemos aceitar as restrições atuais e permanecer juntos e apoiar um ao outro. Decidimos endurecer ainda mais as diretrizes e atenuar a infecção agora. Preferimos estar à frente da curva do que atrás dela. E é onde estamos. Portanto, estamos recomendando a todos os americanos, inclusive os jovens e saudáveis, que trabalhem para usar a educação domiciliar sempre que possível. Evitem reuniões de grupos com mais de 10 pessoas, evitem viagens indispensáveis, evitem comer e beber em bares, restaurantes e praças públicas de alimentação. Se todos fizerem essas mudanças ou essas críticas mudanças e sacrifícios agora, nos reuniremos como uma nação e derrotaremos o vírus. Estamos em guerra. Uma guerra de saúde, é claro. Não estamos lutando contra um exército ou contra uma nação, mas o inimigo está lá, invisível, intocável, avançando, e isso requer nossa mobilização geral. Durante o pronunciamento de Jair Bolsonaro em rede nacional, houve panelaço em todas as regiões do Brasil. Miriam, então, já está por aqui para falar com a gente sobre esse pronunciamento feito pelo presidente e sobre as reações que ele provocou. Miriam, foi um discurso, inclusive, na contramão das ações do próprio governo. Exatamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Brasil. Que momento difícil nós estamos vivendo nesse país. A fala do presidente foi uma irresponsabilidade, foi uma insanidade. Coloca em perigo milhões de brasileiros. Brasileiros que estão nesse momento fazendo sacrifícios para se proteger do vírus. Quando ele fala assim, ele vai realmente, como disse a Ana Paula, na contramão de tudo. Na contramão dos médicos, dos infectologistas, dos virologistas, das autoridades sanitárias do Brasil e do mundo, da Organização Mundial da Saúde. Vai contra a sensatez, vai contra a prudência,
vai contra o cuidado com a vida dos brasileiros. É muito perigoso esse tipo de discurso e esse tipo de fala de um presidente da República, porque ele é um líder, ele é o presidente. E ele está, nesse momento, influenciando milhões de pessoas que podem achar que não precisa, não está vulnerável. Todos estamos. Infelizmente, todos estamos. O fato de uma criança ser menos vulnerável do que uma pessoa idosa não significa que as aulas possam acontecer. Esse é um raciocínio que desconhece a lógica do contágio. É impressionante, é um desconhecimento enorme do que a ciência tem nos dito. Isso é muito grave o que está acontecendo, porque como presidente, ele toma decisões. Se ele acha que a crise é tão simples, é apenas um resfriadinho, se a pessoa está forte, né, ele está tomando decisões muito aquém das necessárias para proteger a população do país. Ele jurou respeitar a Constituição. Ele jurou proteger os brasileiros. Esse é o papel de um presidente. Nesse momento, quando ele fala uma coisa desse tamanho, dessa gravidade, dessa leviandade, ele está colocando em risco o país como um todo. O papel da imprensa tem sido de informar, buscar a ciência, buscar o que os especialistas estão nos ensinando. Estamos aprendendo muito e tentando passar esses ensinamentos. É um risco, é um perigo, um pronunciamento como esse. E a gente espera que o presidente recue desse comportamento e dessa atitude. É uma atitude muito perigosa, Ana Paula. Agora, Miriam, a gente sabe que salvar vidas, claro, é a prioridade absoluta, ou pelo menos todo mundo deveria encarar assim, né, como essa sendo a grande prioridade nessa crise toda. Mas há ali uma outra preocupação que é com a economia, realmente, que também pode ter muitos impactos. Qual é a saída para minimizar os impactos disso na economia? Ótima pergunta, Ana Paula, porque isso é que está no raciocínio do presidente. Ele pensa, vou salvar a economia, mas então eu vou ter que reduzir a dimensão da crise sanitária. Para salvar a economia, é preciso entender a dimensão da crise sanitária. É um falso dilema. A gente